graça e a paz de Cristo seja com todos, amados irmãos. Vamos nos colocar em pé e vamos orar ao Senhor. Oração de adoração ao nosso Deus essa manhã, para darmos início a esse momento da devocional da nossa coluna. Bendito Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor nosso, Salvador nosso, nós te agradecemos por mais um dia de vida na tua presença, te agradecemos pelo milagre da vida que o Senhor nos concedeu, pelo dom maior da salvação em cada um de nós, através do teu Filho Jesus Cristo. Eis aqui a tua igreja, Senhor, te agradecendo por mais uma semana que se encerrou, sabendo nós que tua presença sempre foi e é conosco, nos ajudando, nos confortando e consolando, nos fortalecendo nos momentos difíceis. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia na nossa mesa. Te agradecemos pela nossa saúde, pelo trabalho, por aqueles que o Senhor tem motivado e dado forças para buscar trabalho e tem aberto portas. Obrigado, Deus, por todas as ricas bênçãos de misericórdia que o Senhor tem nos concedido. Que essa manhã seja mais uma manhã que edifique o teu povo por meio da tua palavra, por meio dos louvores, das orações, que o Senhor nos ouça, que o Senhor derrame sobre nós a sua bênção essa do alto e que nos fortaleça e nos edifique para a glória do teu nome. Nós rogamos essas ricas bênçãos de misericórdia nessa manhã, sobre o perdão, Senhor, dos nossos pecados, que o Senhor perdoe as nossas falhas e nos ajude em todo momento, nos dando do teu Espírito Santo a iluminação devida para a compreensão da tua palavra, para a glória de Jesus Cristo. Nome pelo qual oramos e agradecemos por tudo. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, e também acompanhar e fazer a leitura pelo texto que está no projetor, no livro do profeta Isaías, capítulo 12. Livro do profeta Isaías, capítulo 12, leitura alternada, versículo 1 ao versículo 6. Isaías, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 6. A versão unificada da leitura está no projetor. Então, se você tem uma versão diferente, é só acompanhar pelo projetor, tá certo? Fazer a leitura por ele. Isaías 12, de 1 a 6, leitura alternada, diz assim a palavra de Deus. Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Deus será a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu canto. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis a água das fontes da salvação. Dele na alegria, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tomai manifesto os seus feitos entre os povos. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Amém. Que o Senhor nos abençoe essa palavra linda essa manhã. Eu convido o nosso irmão Diácono Israel a orar. Oração de adoração e louvor para o momento dos cânticos. Vamos orar. Pai querido, nós estamos gratos a Ti, Senhor. Agradecidos a Ti por esta manhã. Esta manhã única, Senhor, preciosa para nós. Obrigado, Senhor, porque estamos na Tua presença diante de Ti, para Te adorar, para Te louvar, Senhor, e agradecer por nós. Ó Deus, recebe a nossa gratidão, nosso amor, Pai. Nós te adoramos.
Vamos louvar a nosso Deus com o Espírito e verdade.
Mesmo assentados, meus irmãos, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 13. Vamos acompanhar a leitura do versículo 4 ao versículo 10. Evangelho do apóstolo João, capítulo 13, versículo 4 ao versículo 10. João 13, de 4 ao 10, diz assim a palavra de Deus. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Amém. Duas palavras em destaque nesse texto. Os irmãos mantenham suas Bíblias abertas, que consta aqui no qual lemos, é a palavra lavar, que está aí no versículo 5. Lavar, no versículo 5. E também a palavra banhar. Lavar e banhar. Essa primeira palavra, lavar, que está aí no versículo 5, ela significa lavar todo o corpo. Não apenas uma parte do corpo, mas lavar todo o corpo. Não só está aí no versículo 5, mas está também no versículo 6, no versículo 10 e também, no versículo 9 e versículo 10. No 5, no 6, no 9 e no 10. A segunda palavra, que é banhar, ela também significa lavar, só que também fazer uma lavagem completa. Na verdade, a palavra lavar no início é uma parte do corpo. A banhar é que é um banho completo, da cabeça aos pés. E é usada também aqui no versículo 10. E essas duas palavras no texto, elas têm um significado importante para cada um de nós, para a igreja. Elas nos apontam aqui duas verdades sobre a posição de um crente diante do Senhor, o seu estado diante de Deus e a sua experiência na qual ele tem com o Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que a posição do crente em Cristo Jesus, a nossa posição em relação ao Senhor, ela não se altera, ela não tem mudança, nem para o tempo e nem para a eternidade. A nossa posição de salvo em Cristo Jesus, ela não muda. Nós não somos salvos hoje e amanhã não. E depois somos salvos novamente e depois não. Então não temos essa variação. Então, no tempo e na eternidade, nós estamos sem alteração diante do Senhor. Mas, quanto à nossa experiência do dia a dia, o nosso comprometimento com o Senhor, a nossa relação, o nosso comportamento para com Deus, a nossa intimidade para com o Senhor, essa, de vez em quando, se altera, conforme as nossas atitudes, conforme as nossas ações diante de Deus.
Então, o que podemos afirmar com isso, de início, é a nossa união com Jesus, ela é tão firme que nada pode quebrar. Por isso que ela não se altera com o tempo e nem se altera na eternidade. Mas a nossa comunhão, não é a união agora, a nossa união com Cristo não muda, mas a nossa comunhão com o Senhor, ela é frágil. E aí sim, ela pode ser interrompida conforme o nosso comportamento. Se formos desobedientes, se dermos lugar ao pecado, se fizermos aquilo que Deus não ordena, se desobedecermos, nós vamos alterar essa comunhão com o Senhor. Alguns costumes eram praticados ali na época do primeiro século, no Novo Testamento, entre o povo judeu, o povo de Israel, e dentro do contexto onde a igreja vivia. Então, para nós entendermos esse texto que Jesus fala aqui com Pedro, esse diálogo, essa conversa, ela nos traz um entendimento do contexto para nos levar a um entendimento do ensino espiritual da parte de Cristo. Então, a gente entendendo às vezes um pouco da geografia, a gente tem uma lição do Senhor. A gente entendendo aqui nesse texto alguns costumes da época que Jesus usava esses próprios costumes que haviam na região para ensinar, nós vamos aprender também acerca da palavra de Deus. Então, nós temos diante do texto aqui alguns hábitos que eram realizados pelos cidadãos daquela época, era comum entre eles, assim como alguns costumes são comuns entre nós. Então, Roma, na sua região ali dos pátios, das praças, existia próxima ao centro da cidade banhos públicos. Acho que os irmãos já viram isso. Se não me falha a memória, foi trazido pelo irmão, acho que Adolfo, o missionário Adolfo, ele trouxe aqui uns vídeos sobre a Índia. E a Índia tem banhos públicos, vocês já viram, né? Tem uma escadaria lá na frente daquele rio enorme, onde eles tomam banhos públicos ali. Público, eles não chegam a ficar nus propriamente, mas eles se banham ali. Então Roma também tinha esses banhos públicos ali na cidade do Império. E aí o cidadão romano, ele costumava se banhar completamente. E aí quando chegava em casa, a única coisa que ele fazia era lavar os pés. Se banhava por inteiro e chegava em casa, lavava apenas os pés. Mesmo tendo sido limpo por ocasião daquele banho completo, certo? Mas eles ficaram contaminados, ainda ficaram sujos. Por quê? Porque aquela caminhada de onde eles tomaram banho até a chegada da casa deles, eles contaminaram os pés, né? Contaminaram as sandálias. As sandálias não eram como os nossos sapatos fechados, eram abertos, né? Feito de couro, então tinha a parte da frente aberta, a parte do calcanhar aberta. Então eles precisavam chegar em casa e poder lavar os pés, porque não tinham proteção completa. Diante desse entendimento do contexto, desse costume ali em Roma, Pedro, como judeu, também tinha o mesmo entendimento. E aí ele se recusa, logo em primeiro lugar, quando a gente lê no texto, que o Senhor o lavasse apenas os pés. Olha a cabeça de Pedro. Eu preciso me banhar todo, só assim estou limpo. É o que estava na cabeça de Pedro por causa do costume. Mas, ouvindo que se não deixasse que Jesus não fizesse isso, ele não teria comunhão com Deus. Esse era o entendimento dele. Se eu não tomar um banho completo, eu não tenho parte com o Senhor. Se eu não tomar um banho de cabeça aos pés, eu não posso ter comunhão com o Senhor. E aí ele vai e pede a Jesus que lhe lavasse não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Mas aí Jesus responde para ele: quem já se banhou, olha que coisa interessante, ele não tinha tomado banho. Aí Jesus disse: quem já se banhou não necessita lavar senão apenas os pés. Quanto ao resto do corpo, está todo limpo. Você já está todo limpo. Qual a lição espiritual, meus irmãos, que nós tiramos aqui do que o Senhor Jesus está nos ensinando? Nós aprendemos que todo crente aqui, ele é completamente purificado dos seus pecados
através do sangue de Jesus Cristo. Nós somos lavados completamente, da cabeça aos pés, de maneira espiritual, pelo sangue do Cordeiro, então estamos completamente limpos. Isso foi feito de uma vez por todas. Não precisamos de novos sacrifícios, não precisamos a repetição desse sangue sobre nós. Foi só uma vez, foi feito de uma vez para sempre. Então, essa aqui é a nossa posição diante de Deus, em termos de união. Lembra que eu falei lá no início? A nossa união com Cristo, ela é inalterável, ela não se altera, nem no tempo, nem na eternidade. Por causa desse banho do sangue do Cordeiro, desse lavar que nos tornou mais alvos do que a neve, de uma vez por todas, não é necessário repetir esse sacrifício, nem esse banho novamente. A nossa posição perante Deus é de limpos, inculpáveis de qualquer coisa. Ninguém pode nos acusar, ninguém pode nos sujar. Nenhuma mancha do pecado que nos levaria para o fogo eterno poderá tocar em nós, porque agora nós estamos inculpáveis e justos pelo Senhor. Essa é a posição permanente, ela não se altera. Assim como o nosso imutável Deus, ele não se altera, seus filhos também não se alteram. Deus não muda, nós não mudamos a sua posição em relação a ele. Se algum pecado que entra na nossa vida, por meio daquilo que fazemos, ainda não afeta a nossa união com Cristo. O pecado que cometemos, que entra na nossa vida, não nos tira da união com Cristo. Isso não acontece. Estamos justificados para todo e qualquer pecado. Não tem tamanho nem gravidade. Esse pecado não nos tira de Cristo, não nos altera, não altera a nossa salvação, certo? Essa é a nossa posição diante dele. Então, essa foi aqui a posição que Jesus ficou diante de Deus, depois do seu sacrifício, Então, nós somos aceitos por Deus por causa de Cristo. A posição inalterada de Cristo, o seu sacrifício, no qual Deus se agradou, ela foi benevolente a nós. Ela causou em nós também uma posição diante de Deus inalterável. Então a nossa comunhão não muda. Por isso, se pecarmos, não precisamos voltar ao Calvário, não precisamos voltar ao sacrifício para sermos salvos novamente. Uma vez salvos para sempre. O sacrifício de Cristo foi feito uma vez só e ele é inalterável. Assim como os cidadãos romanos aqui não precisavam voltar para o banho público, lembra? Eles tomavam o banho completo e iam para casa. Chegavam em casa e lavavam só os pés. Olha a posição deles com o banho completo. Não precisavam voltar para o banho público para se banhar completamente, somente porque seus pés se poeiraram. Apenas os pés se poeiraram, eita, cheguei em casa, meu pé está sujo, vou voltar para o banho completo. Veja se não parece a questão espiritual nossa. Que estamos, depois de banhados completamente em Cristo, porque cometemos um erro, precisamos voltar ao sacrifício para tomar o banho com o sangue do Cordeiro novamente? Não, a mesma coisa era com eles, certo? Eles não precisavam voltar para tomar o banho completo. E os pés aqui, tanto no costume quanto para a questão espiritual do texto do apóstolo Pedro, representa o andar com o Senhor. As nossas experiências, a nossa intimidade, o nosso comportamento, o nosso relacionamento com Deus. Nossos pés são um sinal de onde andamos. Por onde andamos, eles revelam onde estávamos, não é? Se corríamos nas campinas e lamaçadas, quando a gente sai dela, o que é que está nos pés? Lama. Então a lama identificava onde estávamos. Se corríamos em algum lugar de muita poeira, de muita terra seca, quem olhasse para os nossos pés identificava onde é que a gente estava. Olha, andou lá na poeira, Pais e mães diziam isso conosco, Já veio, da poeira, estava porque via a gente todo sujo, os pés ali amarelos de poeira, já sei onde você estava.
empoeirado. Então, os nossos pés, por onde andamos espiritualmente, nos revelam onde estávamos, o que fizemos, o que praticamos diante de Deus. Identificamos o nosso pecado com os nossos pés, por onde nós andamos. Então, são as nossas experiências, representam o nosso relacionamento, a nossa comunhão com Deus. Enquanto nós caminhamos para o céu, meus irmãos, o pecado algumas vezes entra na nossa vida, suja os nossos pés, atravessa o nosso caminho. Nenhum verdadeiro filho de Deus quer pecar, deseja, tem prazer. Todo ele rejeita, luta, batalha contra o pecado. É parte da nossa natureza redimida ter raiva do pecado. Uma vez que o Senhor nos transformou, não queremos saber do pecado. Devemos abandoná-lo, devemos lutar contra ele todos os dias. Mas mesmo assim, insistentemente, por causa da nossa natureza caída ainda, o pecado entra pelas brechas das sandálias. Olha a poeira lá dos romanos e dos pés dos judeus, não é? Saía do banho, chegava em casa, as brechas nas sandálias, a poeira entrava ali, chegava em casa e precisava lavar os pés. Então, na nossa vida não é diferente. As brechas das sandálias, como a poeira, contaminam o nosso andar, contaminam os nossos pés, sendo necessário lavar os pés. Nosso Senhor Jesus Cristo disse a Pedro, veja aí o versículo 8: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Em outras palavras, se não somos lavados dos pecados em nossa caminhada, não teremos comunhão com o Senhor. Essa comunhão não será restaurada. O pecado interrompe a nossa comunhão com Cristo. A poeira nos pés interrompe a limpeza de você chegar em casa e entrar depois de um banho completamente limpo. Mas a única maneira de voltar à comunhão com Cristo é fazendo o quê? Confessando os nossos pecados. Está lá a carta de 1 João, capítulo 1, versículo 9. Confessando os nossos pecados ao Senhor, para que Ele lave os nossos pés. E aí Deus nos lavará e nos restaurará a comunhão com Ele novamente. Deixará os nossos pés limpos, ou seja, deixará o nosso caminhar limpo novamente. Por onde andamos, aonde o pecado entrou nas brechas, o Senhor vai lavar e vai nos deixar limpos novamente. E aqui a palavra confessar, ela significa a união de duas palavras, formando uma palavra composta, que significa falar, e a outra tem o sentido de o mesmo. Nós passamos muitas vezes correndo na leitura da Bíblia, né? E não percebemos algumas coisas. Claro que essa palavra ela exige um pouco mais de estudo e de saber da etimologia, que é a origem dessa palavra, o que é que ela significa. Mas a palavra confessar com relação à nossa oração, e nós vamos aprender isso agora de manhã para nunca mais esquecer. A palavra confessar, que eu falei aqui, que ela é a união de duas palavras na sua formação, essa palavra confessar, ela acaba tendo um significado de duas palavras que se tornam agora compostas, que é falar, e o outro sentido é o mesmo. É falar o mesmo. Ou seja, confessar significa falar a mesma coisa. Mas não só falar a mesma coisa, né? Há um concordar com esse falar a mesma coisa, que é você concordar com Deus. No final das contas, confessar ao Senhor em oração é concordar com Ele sobre a mesma coisa. Aprenda isso agora de manhã, nunca mais esqueça disso, irmãos. Quando você estiver orando ao Senhor e confessando, você está concordando com o que Deus aponta sobre você. Ou seja, quando nós oramos confessando os nossos pecados, o confessar não tem muita relação com os nossos pecados. A relação é você concordar com Deus sobre o seu pecado. É Deus dizendo assim: você está em pecado. Aí você faz.
apenas dizendo, Senhor, porque os meus pecados, porque tal, perdoa os meus pecados, e isso é uma oração muito comum que a gente faz. Mas na verdade o sentido mais profundo do significado disso é: você concorda com Deus sobre o seu pecado. Deus dizendo: você está sujo, concorda, Senhor. Você está em pecado, concordo, Senhor. Você errou, eu concordo, Senhor. Que coisa, né? Que coisa maravilhosa. A coisa não parte de nós, mais uma vez. Olha como as coisas de Deus são com relação aos seus servos. Olha como o Evangelho é, para tirar todo o mérito nosso, que parece que quando nós confessamos, nós criamos um mérito. Eu confessei, eu falei, eu disse, eu abri meu coração, eu chorei diante do Senhor. Parece um mérito, mas na verdade a profundidade está. O Senhor, por meio do seu Espírito, constrangendo o nosso coração e acusando o nosso pecado, e aí nós concordamos, apenas concordando com Ele. Está certo, Senhor. Eu pequei, eu errei. A oração do fariseu e do pecador, o pecador é dizendo assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque eu sou pecador. Essa oração dele é uma oração que concorda com o pensamento de Deus sobre ele. É como se ele dissesse: concordo, Senhor, eu sou miserável pecador, tem misericórdia de mim, concordo com a sua acusação. Lembram daquela frase do salmista Davi? Tu és justo no teu julgar, és justo no teu julgar, portanto ele nos julga. Você pecou. Concordo, Senhor. Concordo plenamente, Senhor. Eu vou te perdoar. Concordo plenamente que preciso do teu perdão. Então o texto de Paulo e o apóstolo Pedro aqui está trazendo essas verdades para nós, Senhor. Da nossa posição de união com Cristo, que é inalterável. Quando ele nos acusou uma vez, que diz: o pecado está sobre você e você vai perder a salvação eterna, nós concordamos, e aí Cristo vai, nos substitui, e aí o que estava sobre nós vai sobre ele, e aí nós fomos lavados completamente. Durante a caminhada nós estamos com a união inalterada, mas temos a comunhão que ela pode ser alterada quando a gente suja os pés. Quando pecamos, quando o pó, a terra, a areia entra dentro das sandálias, ou seja, quando o pecado também entra na nossa vida. Não se altera a nossa posição com o Senhor, graças a Deus. A nossa salvação não é afetada, mas o nosso comportamento diário, a nossa comunhão, intimidade e relacionamento com Deus, essa sim se altera nesses povos desobedientes ao Senhor. Por isso que Pedro diz: não só os pés, Senhor, mas lava minhas mãos, me lava o corpo todo. Aí Jesus diz: não, mas não precisa, aquele que foi lavado inteiro só precisa dos pés. Foi o que ele disse: eu te salvei, Pedro, você não precisa tomar um banho completo. Ou seja, eu não vou à cruz novamente por você, nem pela igreja, durante os séculos até a minha volta. Agora, eu preciso perdoar os pecados de vocês todos os dias, porque a poeira vai entrar na brecha das sandálias. E vocês precisam reconhecer isso e concordar comigo. Ou seja, irmãos, diante disso, dizemos a mesma coisa sobre o nosso pecado para Deus. Isso é confissão. Viu? E isso inclui tristeza por causa do pecado, visto que esse pecado é uma grande maldade para a nossa vida. Ele é terrível para nós, para a nossa convivência com o Senhor. Aborrecer-se contra o pecado é eliminar ele com o desejo de nunca mais repetir. Aquele desejo que foi estimulado para aquela mulher adulta no Senhor Jesus. Jesus disse que: cadê o povo que te condenava aqui? Então, se não há quem te condene, eu também não vou te condenar. Vai em paz e não peques mais. Uma frase de estímulo: lute contra o pecado, resista, busque fugir dele. Precisamos fazer isso na nossa vida, na nossa caminhada, fechar os nossos
Deus nos abençoe, abençoe a igreja e faça com que essa lição ela permaneça no nosso coração, para lembrarmos todos os dias daquilo que precisamos fazer e estar diante do Senhor. Vamos nos colocar em pé, queridos irmãos, vamos louvar o hino de número 93, que tem como título Firmeza na Fé, e vamos para o momento do ofertório, do dízimos, ofertas e também da sexta partida. Hino de número 93, Firmeza na Fé. Pai nosso que estás no céu, o teu nome, Senhor, seja louvado sempre, Senhor, em nossas vidas. E nessa manhã, Senhor, nós te agradecemos pelos dízimos e pelas ofertas que foram colocadas aqui, Senhor, e sejam bem plantados nas tuas obras, Senhor. Abençoa aqueles que puderam ofertar e aqueles que não fizeram nessa manhã, mas que em outro momento eles tenham a fazer. E te agradecemos pelas maravilhas que o Senhor faz em nossas vidas, Senhor. Te agradecemos pelo pão nosso de cada dia que nos foi dado. Te agradecemos por tudo. E juntos nós te falamos. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu te damos. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu te damos. Amém. Vamos fazer a oração final para esse momento da devocional e passar a palavra ao Senhor. Obrigado, Senhor, por mais esse momento precioso diante da tua presença.
presença e diante da tua palavra. Obrigado pelo ensinamento dela, pelo aprendizado, Deus, que tivemos essa manhã. Nos ajuda a continuarmos a aprender da tua palavra, dos teus mandamentos, para caminharmos da maneira que o Senhor deseja a caminhada cristã. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, que a iluminação do teu Espírito seja conosco para o estudo da tua